Graça e paz, querido, bom dia. Programa Semeando Vida da Igreja Evangélica Semeando Família. Teremos já uma nova formatação do nosso programa. A gente vai estar comunicando isso, né? Um período pela manhã, um período à tarde. Estamos mais juntinhos, conectados com a Palavra do Eterno. Pastor Márcio, graça e paz. Graça e paz, pastor Cristiano, querido que nos acompanha, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Pastor Juan Cruz também está conosco aqui. Bom dia, pastores, bom dia, graça e paz. É bom estarmos juntos. Pastor Miguel, hoje fazendo parte também conosco. Prazer recebê-lo, pastor Miguel. Prazer todo meu. Bom dia, pastor Juan, pastor Márcio, pastor Cristiano. Você que está em casa, você que está nos ouvindo, nos assistindo, nosso desejo é que o Senhor possa estar te abençoando nessa manhã, em nome de Jesus. Conversando com alguns jovens, né, nesse tempo, e algumas pessoas que deveras costumam migrar de igrejas, né, a cada 2 anos, 1 ano, 3 anos, muda de igreja com frequência, me perguntaram assim, onde é que está o verdadeiro evangelho? Onde é que está o verdadeiro evangelho hoje? A gente tem igreja A, igreja B, igreja C, igreja D, igreja E, e vai embora. O apóstolo, o bispo, e vai embora. O pastor, o líder, vai embora. Mas onde é que está o verdadeiro evangelho? Gálatas 1, verso 8 diz assim, mas se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Eu vou ler de novo. Se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daqueles que temos anunciado, que seja amaldiçoado. E nesse texto que a gente percebe Paulo falando meio aborrecido, né? Se houver alguém anunciando, nem que seja um anjo, um evangelho diferente, né, já é amaldiçoado. O pensamento, a verdade é, onde é que está o verdadeiro evangelho? Ou onde é que está o verdadeiro evangélico? E a gente traz um texto aqui em Tiago 2, para a gente pensar, né? Imagina, você já foi no Jordão? Saber que ele existe, que diferença faz para você? Pastor Miguel já apertou a mão da Madonna? Ih, Madonna, tudo bom? Apertou a mão dela? Não. Mas você sabe que ela existe, não é? Sim. Saber que existe e não interagir, pastor Juan, de nada vale. Porque a maioria das pessoas que se conectam a qualquer tipo de igreja, elas reconhecem, igual está aqui em Tiago 2,19, crês que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, você acreditar que existe o Jordão, acreditar que a Madonna está lá, e tantas outras construções acerca de Deus, fazem com que verdadeiramente você seja um evangélico ou validam aquilo que é o evangelho. Porque tem muito lugar, muita igreja, muito pensamento, muito pensador, que testifica, que crê que Deus existe. O diabo também da mesma forma. Mas onde é que está o verdadeiro evangelho, pastor Juan? O apóstolo Paulo, quando fala que qualquer um que fizesse esse anúncio diferente, seria amaldiçoada, porque no contexto que ele está vivendo, e já com uma certa experiência aqui, ele sabia o quanto custou deixar algumas coisas para trás em função da verdade que ele passou a acreditar. Então você se torna, não é intolerante, você se torna tão responsável que você não tolera mais algumas coisas. E aí por isso ele pondera e coloca, porque nesse contexto dos Gálatas está surgindo aqui o que na verdade não difere de nada de hoje. Pessoas que pegaram o veio profético e na verdade começaram a construir um evangelho de Jesus também, porém, sabe, todo adequado, sem que requeresse dos Gálatas renúncia, sem que requeresse dos Gálatas abrir mão. Só que aí eles estão mexendo com um cara, nada mais, nada menos do que Paulo, que abriu mão de muita coisa por acreditar nesse evangelho. Então, quando você vai tentar convencer alguém que não abriu mão de nada, mole. Mas quando você vai tentar, sabe, expor, convencer alguém que sabe o quanto custou estar seguindo aquilo ali, meu irmão, não tem como, não passa. E aí Paulo deixa essa ponderação para saco. Ele está dizendo o seguinte, cara, estão oferecendo a vocês isso misturado. Ninguém gosta de combustível adulterado. O carro engasga, afeta bico, afeta bomba,
tá certo? Mas é só aparecer uma plaquinha ali com combustível menos tantos, o nego emparte para dentro com posto, meu irmão. É só Você baixar entende? um pouquinho o preço. Então, e não é diferente com o evangelho hoje. Apareceu uma coisinha custando menos, tô dentro. O nego troca de igreja, troca para lá, troca para lá. Tira foto, ó, isso aqui é bom, isso aqui Mesmo ele tendo sido alguém que, não, porque isso, por aquilo. Mas quer dizer, custou menos, ele tá dentro. Na realidade, o evangelho, ele vem falando justamente isso que o pastor Juan disse aqui, é renúncia, cara. Abrir mão de algumas coisas ou de muitas coisas que nos custe alguma coisa, né? E hoje essa turma não está querendo abrir mão de nada não, pastor. E até muitos lugares, na realidade, não tem ensinado isso. Engraçado pastor Márcio, assim, né? As pessoas querem saber onde é que está o verdadeiro evangelho. Alguns, né? Que outros querem o que é mais fácil. Nessa construção, a pergunta é, mas e esse evangélico que está indo para esse verdadeiro evangelho? Não existe isso mais. O preço, o cálculo, a intenção, o propósito, a facilidade, isso é uma verdade. O senhor que mexe muito com... Quando fala com a gente a respeito de medicação, né, o pastor Cristiano entende alguma coisa, e fala esses remédios genéricos e o outro que é... Só que o que não é genérico é muito caro. Então é melhor comprar o genérico, ainda que o efeito não seja tão bom assim. Está acontecendo isso no evangelho ou no evangélico, genéricos. Só né? que aí a gente vai para duas vertentes agora do genérico. Eu vou agora em defesa do genérico. Tem os laboratórios sérios. Tem. Eles não têm a placa, eles não têm o know-how de nome, o marketing, mas são comprometidos com a fórmula. Tá certo? Não tem Receber a patente do laboratório gigante. Receber um benefício tributário de produzir em menor escala e oferecer no mercado popular um preço menor, mas são sérios. O que está acontecendo hoje à vista também dos postos de gasolina? 20 anos atrás, postos, que eram os postos de bandeira. Era do Leãozinho, era do não sei da onde, para não falar os nomes aqui, e papapá. Aí todo mundo, se era daquela bandeira, pode ir. Hoje, não dá para ser mais assim. Já visto que a gente pegou uma rede famosíssima, está envolvida na Lava Jato, envolvida num grande escândalo de corrupção nos Estados Unidos, porque ele faz parte de um grupo multinacional. Quer dizer, recentemente envolvida em escândalos de adulteração de combustível. E aí você pega o postinho, que só tem um posto na região dos lagos, não é uma rede famosa, mas o cara é sério. É dali que ele tira o sustento da família, é honesto, paga mais caro no combustível, tem que vender mais caro porque ele é pequenininho, não consegue ter o gargalo que os outros têm, e aí ele está ali. Então, quer dizer, ele não tem uma bandeira famosa, não tem um laboratório renomado, mas são pessoas sérias. Migrando agora para aquilo que são igrejas. Nós tínhamos as igrejas tradicionais históricas, as nomenclaturas tais. Vocês estão doidos para falar os nomes? Pá, Porque ainda tem, né? pá, beleza. Mas também foram surgindo ministérios que não descendem dessas bandeiras renomadas históricas, com 100 anos de Brasil, com 80 anos. No entanto, comprometidos com o evangelho, comprometidos com a palavra, sabe? Com gargalos menores. Ou também não, né? Mas aí entra. Tem o que se aproveitou do tributo beneficiário do genérico para poder levar vantagem. Tem o posto sem bandeira, que já não tem bandeira mesmo, então mete água, mete tudo, não presta conta para ninguém. E tem as igrejas sem bandeira, que também mete qualquer custo. Então, infelizmente, nós estamos numa sociedade. Tem homem que não é homem, tem mulher que não é mulher, então tá tudo misturado. Mas aí a gente entende que o evangelho verdadeiro, genuíno, tá aí, cara. A palavra tá aí. Eu acredito que o que vai fazer diferença são os evangélicos. Na verdade, o verdadeiro evangélico. Tem um texto que Paulo tá num determinado lugar e chegam para ele, mas Paulo, ó, surgiu um camarada aí numa cidade aqui perto que tá falando aí um negócio de Jesus também. E aí Paulo vira para ele, olha só, quem não é contra nós é por nós. Ah, mas eu não sabia quem ele era, não conhecia. Ué, mas ele não está falando de Jesus? É de Jesus que ele está pregando? É o mesmo Jesus?
Então deixa ele, que ele está fazendo o mesmo que a gente pode até não saber quem ele é, mas se ele está falando de Jesus, é eficiente, é de verdade, então deixa. O problema é que, como vocês falaram, existe o posto de bandeira que vende um bom combustível, existe o posto de bandeira que adultera o combustível, existe a igreja tradicional, existe a igreja genérica, a igreja mais moderna. Que não veio de uma tradição, que não né, vem de uma histórica. tradição após essas mais modernas, mas que são sérias. Mas existe também o cara que está ali, que o evangélico, que também não quer que a igreja seja séria, porque até se a igreja for séria, tá ruim para ele, tá incomodando ele. Mas sabe, pastor Miguel... Ele assim, não é sério, pô. Você tem maçã na tua casa, a gente não tem acesso lá ao pé da maçã, mas tem acesso à maçã. Cara, a maçã é boa, né? Então muitas pessoas acabam não tendo acesso à igreja, mas têm acesso a nós, às vezes lá no teu trabalho, na tua vizinhança, e ele conhece o evangelho através da tua vida. Se você não for um verdadeiro evangélico, né, você vai passar, querido, aquilo que é um falso evangelho. Aí vem algo que a gente é confrontado e confronta o tempo inteiro. Não tem a ver onde está o verdadeiro ou falso evangelho. Na verdade, é quantos falsos evangélicos Isso aí, estão. é isso aí. Você não sabe a fonte, como o senhor colocou, mas você conhece a fruta, sabe que é boa. Porque Jesus, ele constrói o pensamento. Esse povo me adora, mas os seus lábios me adoram, mas o coração está longe. Distante. Então tem muita gente hoje que, além de estar vivendo no contexto, né, de falsidade de evangelho, mas ele também é um falso evangélico. Ele não é um verdadeiramente um. Então agrada, né? Satisfaz. E é estranho, porque o camarada que é falso evangélico, aonde ele está, ele causa um mal-estar, porque as pessoas esperam uma postura dele. As pessoas podem não seguir, podem não... Enfim, mas sabe que aquele cara tem que ser diferente. E se ele não é diferente, ele não corresponde à expectativa da pessoa. Rapaz, Paulo não exorta Pedro? Mas você, quando está com os judeus, é de um jeito, e quando está com gente de outro, rapaz. Ali ele não estava sendo verdadeiro. E hoje não tem sido diferente, não. A pessoa na igreja é uma coisa, lá no trabalho ele é outra. Mas aí faltam os Paulos para confrontar. Mas tá aqui, os Paulos estão Tem falando gente agora. se beneficiando do falso. Então, assim, tem. Isso aí. Jeremias vai dizer o seguinte, Tem muito. profetas profetizam mentiras, sacerdotes governam segundo seus próprios braços, mas o povo gosta disso. Então por que o povo de combustível adulterado continua aberto? Porque tem alguém, meu irmão, que olha para quem que... Vai. Por que tem as igrejas causando escândalo, mas que ainda continuam prosseguindo? E vai caindo para cima, né? Ele agora tem programa de TV, agora tem um templo maior, agora abriu uma outra filial. Por que cai para cima? Porque tem gente que vai, mano. Tá sendo beneficiado, tá sendo agradável aquele tipo de evangélico. De evangelho, né? Jesus constrói, né, em um tempo, alguns pensamentos concernentes a isso. Não é diferente no dia de hoje. Nós vemos, infelizmente, né, algumas pessoas sim compromissadas com aquilo que é o verdadeiro, correto. Não tem como você negociar, meu irmão. Não tem como. A palavra ela é viva e eficaz até o dia de hoje. Se você tropeça em um tio dessa mensagem, tropeçou em tudo, cara. E a gente vê pessoas construindo pensamentos, invalidando, dizendo, agora eu tenho a fórmula mágica. É desse jeito aqui que é o caminhar. Se facilita, se é mais fácil. Aí alguns outros perguntam, né? Mas onde está o verdadeiro evangelho? A minha pergunta hoje, para você que está assistindo, para você que está ouvindo, é onde é que está o verdadeiro evangélico? Que é isso que faz a diferença. Na individualidade. Porque o verdadeiro evangélico, ele pode estar numa igreja que não tem o verdadeiro evangelho. Mas ele está fazendo o que ali? Mas ele é fiel porque ele tem acesso à verdade. Ele tem acesso à verdade e dentro da verdade ele sabe o parâmetro qual é. E aí, ali não é o verdadeiro evangelho, mas eu sou o verdadeiro evangélico. Não vou me contaminar. Exatamente. Cara, continua sendo sol, né, Juan? Verdade. A gente está vivendo, acho que o discernimento, a gente tem falado bastante sobre isso aqui, o discernimento espiritual, a sabedoria, é determinante, não é mais uma opção. Nunca foi, mas talvez nesse momento é imprescindível esse comportamento de discernimento. Senão, você pode ser um verdadeiro evangélico, sabe, sem perceber, envolvido no amaranhado de situações escandalosas, e você talvez defendendo ali a sua verdade, mas sendo manchado por aquele ambiente. Então, é para refletir e pensar. Que Deus te abençoe na tarde, na manhã desse dia, na tarde desse dia, em nome de Jesus.
Obrigado pelo carinho, pela audiência, em nome de Cristo. Deus abençoe e fique na paz. Deus abençoe sua vida. Um beijo no coração.